Olá, graça e paz, eu me chamo Renata Cavalcante e eu faço parte do Ministério Profético da Igreja da Árvore. Estamos aqui na parte 3 da nossa série Oração Transformadoras. Vamos crescer um pouco mais sobre oração. Vimos e conversamos muito nas últimas séries sobre isso e hoje vamos aprender e crescer muito mais. Espero que esse vídeo chegue como refrigério na sua vida, que você possa crescer nesse ministério de intercessão, que você possa crescer como discípulo de Cristo e que esse vídeo possa contribuir. Para melhorar a sua experiência, eu indico você a estar em um lugar, sozinho, para estudar, para aprender. Pegue um lápis, uma caneta, um papel, anote tudo. Se tiver dúvida, anote, depois procure a nossa equipe, que a gente pode estar tirando essas suas dúvidas, que esse vídeo possa contribuir no seu crescimento enquanto intercessor, enquanto discípulo de Cristo. Lá em Efésios 6:18, nos orienta a orem no Espírito em todas as ocasiões. Não é em algumas, mas em todas as ocasiões. E por muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades na vida porque não oramos. Porque não oramos em todas as ocasiões. Então a Bíblia nos lembra sobre isso. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Não é algumas, é em todas. Amém? Você está orando em todas as ocasiões? Com toda oração e súplica, com toda a sua intercessão. Tenham tido isso em mente. Estejam atentos. O intercessor ele precisa estar atento. E perseverar. Anota aí essa palavra. Perseverar na oração para todos os santos. Então, a sua intercessão não pode ser apenas para você. Ela não pode ser algo individual. Ela precisa chegar no coração de Deus através de outras pessoas. Você precisa trazer alívio na vida de outras pessoas. Então, o Senhor espera não escutar apenas a sua oração individual, mas que você tenha, um coração que ama orar por outras pessoas, seja da sua família, da sua célula, da sua igreja local, pela sua igreja. Por muitas vezes não estamos orando em todas as circunstâncias, por isso que andamos cansados e sobrecarregados. Então a palavra do Senhor vai nos orientar a orar em todas as circunstâncias e perseverar na oração. Não apenas na nossa oração para a nossa vida pessoal, mas que possamos ser aqueles discípulos que oram por outros discípulos. Pelos aqueles discípulos que já conhecem a Jesus e por aqueles que ainda não o conhecem. Então você vai orar em todas as ocasiões, amém? E nós estamos falando nas nossas séries sobre tipos de oração, sobre 7 tipos de orações. O primeiro foi orado em línguas e discernimento, 3 passos de introduzir a oração no e com o Espírito Santo. Depois falamos sobre a oração de adoração, um contexto, um relacionamento, intimidade com o Pai. Não é qualquer oração, mas é uma oração de filho para com o Pai. Nós hoje vamos vivenciar uma oração de fé que transforma a circunstância. Você quer aprender sobre essa oração de fé que transforma circunstâncias e situações? A gente leu algumas histórias na Bíblia, alguns relatos, que homens e mulheres mudaram uma situação que ia acontecer por meio de uma oração. Você quer ser esse discípulo de Cristo que muda uma situação por meio de uma oração? Eu quero ser. Por isso que eu estou aqui crescendo, por isso que é importante ler os vídeos, assistir os vídeos, por isso que é importante ler os nossos devocionais, participar das nossas salas de oração, porque estamos transformando circunstância. Se você deseja transformar circunstâncias, você precisa ter fé. Diga aí onde você está no seu lugar. Eu preciso ter fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crescer em fé. Que você possa ser esse discípulo que muda circunstâncias. Eu declaro isso em nome de Jesus na minha vida e na sua vida. Que seremos discípulos que transformam circunstâncias. Por exemplo, olhamos para o nosso país e as pessoas falam que a economia está ruim ou que não é um ambiente favorável para alguns negócios, mas declaramos que circunstâncias serão transformadas, porque existem discípulos de Cristo que oram. Declaramos sobre a cidade de Olinda que situações serão transformadas, porque existe uma igreja que se levantou e entendeu o poder da oração. Vamos entender cada um desses passos hoje. E antes eu queria conversar um pouco com você sobre você sabe o que é uma oração de petição? Você já escutou essa oração? A oração de petição, a gente vai explicar, mas antes eu gostaria de te explicar o que significa petição. Petição na forma jurídica, para os advogados, vamos dizer assim. Uma petição se trata de um documento oficial que um advogado vai escrever e vai passar por uma autoridade. Essa autoridade é um juiz, por exemplo. Então ele vai escrever algo que ele deseja para o seu cliente, Ou para ele, ou para o seu cliente, ou para a empresa. Então ele vai fazer esse documento oficial e vai pedir a uma autoridade, que é um juiz. E o juiz, com toda a sua autoridade, vai autorizar ou não. Dependendo do que está escrito, dependendo como ele falou, como aquele advogado pediu tal situação. Então, ele vai reivindicar o cumprimento do direito, da justiça. Então, isso é uma petição no meio, assim, nosso, no meio da sociedade, no meio jurídico e tudo mais. Mas você sabe o que é da definição bíblica? Você sabe o que é uma petição para Deus? É maravilhoso, porque existe autoridade, existe alguém reivindicando e existe se vai aprovar ou não. Então, é um pedido a Deus realizado no nome de Jesus.
onde você reivindica o cumprimento das promessas da palavra de Deus sobre você e a sua família. Um advogado, quando vai pedir algo ao juiz, ele vai pegar a Constituição, ele vai pegar os direitos daquele país, daquela região, do que aconteceu com o caso do seu cliente, e ele vai pedir ao juiz. No meio nosso, cristão, no meio de um discípulo de Cristo, falando com o Pai, ele vai pegar todas as promessas que o justo juiz deu, o nosso Deus deu, e vai clamar a ele. Existem promessas, diversas promessas para o povo de Deus. Então orar é reivindicar o Senhor, todos os sonhos, promessas de Deus para as nossas vidas, para a vida daqueles que nós amamos, para a vida daqueles que desejamos ganhar para Jesus. Uma petição é falar com a autoridade máxima, que criou os céus e a terra, e que pode responder o seu pedido. Uau, que privilégio é ser filha desse Deus grande, vivo e real, poderoso em todas as coisas. Todas as vezes que eu lembro do poder de Deus, eu lembro da passagem que fala: que homem é esse que até o mar lhe obedece? Então, se estamos falando, se tem um Deus dentro de nós, porque às vezes vivemos tristes, sobrecarregados, passando por situações difíceis? É só pedir da maneira certa e da maneira correta. Renata, mas eu quero aprender a falar certo para as minhas orações serem atendidas. Assista esse vídeo até o final, eu creio que vai contribuir muito. Mas queria deixar uma indicação de livro que me ajudou muito a entender como orar, viver uma vida mais de oração. Ele vende na nossa story, né? Lá na nossa livraria da nossa igreja da Árvore, que é Quarta Dimensão. Ele vai te ajudar muito a entender mais sobre isso e como orar com fé e da maneira certa. Então, eu já dei um spoiler, né? Pra você orar, você precisa ter fé. Você precisa crer nesse Deus que até o mar lhe obedece. Então, você está crendo com todo o seu coração, ou com toda a sua convicção, ou você está fraco na sua fé? Entenda, existe um Deus morando dentro de você. E o próprio Espírito Santo vai lhe ensinar a orar. Para isso você precisa se alimentar. Para isso você precisa ler a palavra. Para isso você precisa conhecer o caráter do seu Deus. A oração de petição é para você, é para sua família, é para os seus amigos, é para o seu trabalho, é para sua célula, líder de célula, intercessor que está me escutando. Existem batalhas que você ainda não venceu com o seu pequeno grupo, porque você não está orando da maneira correta. Ore, declare, fale com o justo juiz, que pode lhe dar uma casa hospedeira, que pode levantar um auxiliar para sua célula, que pode mandar as pessoas certas para aquele local. Não desista, confie, persevere. Jesus nos deixou uma oração de petição. Eu vou ler aqui com vocês, João 16, 23, 24. Abra sua Bíblia, acompanhe aqui no vídeo. João 26, 23, 24. Naquele dia, vocês terão necessidade de me perguntar algumas coisas. E eu vos lhe digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao meu Pai, e ele entenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. E terão alegria completa. Esse contexto, Jesus estava mostrando para os discípulos que ele ia para o Pai, mas que ele ia estar com eles o tempo todo. Era só pedir, era só clamar em nome de Jesus. Então, para você ter orações respondidas, vocês precisam ter fé, falar em nome de Jesus e conhecer o caráter de Deus, né? Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente conhece que está segundo o coração de Deus, com certeza a gente vai ser bem suprido na nossa resposta. Porque Deus quer responder as suas orações. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus deseja responder às suas orações. Vou falar novamente. Deus quer e deseja responder às suas orações. A oração de petição quer te trazer verdades e respostas. Mas, Renata, como eu não errar? Como não fazer uma oração de petição? Primeiro, não orar em nome de Jesus. E não fique repetindo se for algo que você já falou. Por exemplo, agora se você faz uma oração de adoração, consagração, você repete, entronizando a presença todos os dias. Mas tem orações que não se deve repetir. Renata, por quê? Porque é para trazer fé. Pois na hora que você pediu, já recebeu. Se você tem fé, não hesite. Mesmo que não se materialize ainda, o mundo espiritual já é uma realidade. Por exemplo, eu estava passando por um processo de intolerância à lactose. O que é isso? Eu não poderia comer nada de derivados de leite. E quando alguém... Isso há pouco tempo, eu não nasci assim. Faz mais ou menos 1 ou 2 anos que eu tô enfrentando isso. Eu estava enfrentando isso. Olha, quando você tem um Espírito Santo, ele lhe corrige na hora. Então eu sempre falava, não, eu não posso comer esse alimento, porque eu tenho alergia, tenho intolerância à lactose e tudo mais. Até que, ao escutar uma pregação do nosso pastor falando sobre cura e declarando sobre isso, sobre fé, se você já orou, e eu já pedi oração várias vezes, eu já orei, já falei com Deus sobre isso. Então, mas eu ainda continuava falando que eu tinha alergia. Então a revelação caiu. Eu não posso ficar dizendo que eu ainda tenho essa dificuldade no meu organismo. Eu preciso declarar que eu sou curada e que eu estou aprendendo a me alimentar melhor. Então o que Deus me mostrou sobre a minha cura é que Ele estava me ensinando a comer melhor, comer
alimentos saudáveis. Porque às vezes o leite, não que seja errado tomar especificamente o leite, mas o leite às vezes tá na alimentação de muitas coisas, por exemplo, coxinha, pizza e tudo mais, e essas coisas não faziam bem pro meu organismo. Então eu aprendi com Jesus a me alimentar melhor, a ter uma alimentação mais saudável, a evitar chocolates. Então hoje eu não tenho intolerância à lactose, hoje eu aprendi a comer melhor. Então o Espírito Santo me ensinou a falar. Então o que não fazer na oração de petição é que se eu já declarei cura sobre essa intolerância que eu tinha, por que eu fico falando que eu ainda tenho, se eu já orei, se eu já clamei ao meu Pai, se Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura? Eu não posso estar indo contra a minha fé, contra a palavra que fala que todas as doenças e enfermidades foram levadas naquela cruz. Então a oração de petição ela precisa ter fé. E outra coisa muito importante do que não fazer é não ser específico. Por exemplo, não se deve dizer abençoe fulano, mas abençoe em quê? Qual bem você vai fazer? Se essa pessoa já se encontrou em Jesus ou não, fica muito vaga. Então seja específico. Deus, eu declaro que meu irmão Jaime, Gustavo, Alexandre, Carla, Érica cresçam como os discípulos de Cristo, que eles possam ser grandes intercessores, que Gabi e Jesus possam ser ainda mais apaixonados por Ti, Senhor, que a Alessandra possa crescer no ministério da intercessão e viver todos os seus sonhos e projetos, que ela continue firme, constante no Senhor, que as nossas queridas diamantes, Jesus, sejam apaixonadas por Ti. Declaramos em nome de Jesus, Pai, que a minha célula vai multiplicar, então seja específico nas suas petições. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque ficaríamos aqui orando e orando. E a gente sabe que quando a gente é intercessor começa, não para, né? Então assim, se eu não falei o seu nome, você sabe que as nossas orações são constantes por vocês. Continue nos amando, amém? Mas sejam específicos nas suas orações. Por exemplo, quando estamos orando pela nossa amada Igreja da Árvore, específico sobre o nosso telhado, sobre cada coisa que você vê, que se você entrar lá no nosso espaço, todas as vezes tem algo diferente, seja uma pintura, seja uma coberta, algo está acontecendo. Então continue sendo específico. Por isso que quando chamamos um convidado para nossas salas de orações e ele faz parte de algum ministério, peça para ele relatar qual necessidade do seu ministério. Faça uma oração de petição específica, seja detalhista em suas orações, porque Deus é um Deus de detalhes. Porque o mundo foi criado através do falar, e ele disse, haja luz. Ele falou, ele foi específico, e aconteceu. Então, para suas orações ser correspondida, seja específico no que você quer e no que você deseja. Eu lembro uma vez que eu estava desempregada e eu queria muito arrumar um novo emprego e tudo mais, começar uma nova área profissional. E eu fiz uma entrevista de emprego. E todos os dias, ou todas as segunda-feiras, eu falava, não, Jaime, meu esposo, né? Jaime é meu esposo. E ele falava assim, talvez amanhã a gente vai fazer isso. Eu, não sei se eu posso, Jaime, porque amanhã eu vou receber a resposta da minha entrevista de emprego e eu vou começar amanhã. E eu falava o nome do entrevistador, que ia ser o meu chefe. Até que aconteceu. Então, ore específicos até que aconteça. Já se veja lá. Já veja sua célula multiplicando. Já veja as coisas acontecendo na reserva verdejantes. Porque orações detalhadas e específicas fazem com que coisas acontecem. De fato, é a fé. Por isso criei, por isso falei. Então a importância de ser detalhista com o Senhor. Não tenha medo. Existe um versículo que eu amo muito, o coração do homem faz planos, mas a última resposta vem do Senhor. Mas para vir resposta precisa de planos. Então o homem precisa ser específico. Deus, eu desejo isso, isso e isso. Seja específico. Pai, eu desejo crescer profissionalmente, eu desejo entrar na empresa X, eu desejo essa carreira, e mais que seja feita a tua vontade. Claro e obviamente, né, precisamos orar sim, mas o Senhor, ele não pede pra gente não sonhar. O coração do homem faz plano, a última resposta vem de Deus. Então o homem mostra ao Senhor e ele fala o sim e o seu não. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo precisam também receber o não de Deus e o sim do Senhor, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 1:3, pode anotar. Se é para você pedir que seja abençoado em algo, seja mais específico. Existe um livro chamado Quarta Dimensão, que é esse livro aqui, muito interessante, que ensina a gerar orações específicas, chamando a realidade muito edificante e instrutivo, para você que deseja orar certo esse tipo de petição. E também não se deve pedir algo sem base na palavra. Tudo que você pedir ao justo juiz precisa estar na sua palavra. Quando pedimos algo, precisamos ter propriedade no que estamos solicitando a Deus. Pesquise para reivindicar os seus direitos no reino espiritual. Você precisa ter na base na palavra de Deus, porque ela é o nosso instrumento, ela que nos guia.
Ela é a nossa lâmpada. Não se deve dizer se for da tua vontade. Cuidado para orar citando essa expressão. Tenha atenção a essa expressão, pode anotar aí. Se for da tua vontade. Por exemplo, Senhor, se for da tua vontade que meu marido não me traia. Não é da vontade de Deus. Ele não deseja isso, isso não tem na palavra. Se for da tua vontade que eu viva nenhum mal me aconteça. Os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Escute, claro que é a vontade de Deus que você não se machuque. Ou no exemplo acima citado do seu marido não lhe traia. É diferente se for uma oração de consagração. De pedir a vontade de Deus. Por isso, cuidado ao orar, para fazer certo. Não se deve preocupar depois que fez a petição. Por exemplo, eu orei, eu declarei sobre a minha saúde, sobre o emprego, sobre a minha célula, sobre um membro da minha célula que precisa muito de uma intercessão, que não está bem espiritualmente. Aí eu oro, faço uma oração poderosa, saio com muita fé, e depois de 5 minutos eu fico, mas será? Já anulou toda a petição. Não será. Já aconteceu. A sua saúde já está boa, as suas finanças estão controladas. Confie. Precisamos confiar no Deus que até o mar lhe obedece. Então confie, persevere, estude mais sobre esse tema, porque o intercessor, um discípulo de Cristo, precisa orar. Uma das coisas que mais Jesus fez foi orar. Ele não orava só por você, ele orava pelas pessoas, para as pessoas, ele orou por nós. Vimos lá vários relatos de uma oração de Jesus. Então continue gerando fé, crescendo. Eu vou deixar a palavra agora com uma grande intercessora chamada Alexandra. Ela vai crescer ainda mais e te acrescentar ainda mais sobre oração de petição. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum testemunho que gostaria de compartilhar sobre orações específicas, manda no meu privado para que eu possa celebrar com você de orações específicas que nós vivemos e aconteceu. Tanto na sua vida pessoal quanto na nossa amada igreja, que você possa fazer a oração que chega ao coração de Deus. Aquela oração em nome de Jesus. Aquela oração cheia de fé, que entende que Ele é o nosso justo juiz e está disposto a responder à oração do justo. Que Deus te abençoe. Olá, graça e paz. Eu me chamo Alessandra Nascimento e eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho relacionado à oração de petição. A oração de petição é aquela que tem embasamento bíblico, pois o Senhor não é homem para que minta, nem para que se arrependa, e Ele não volta atrás na sua palavra. E a palavra ela tem mais de 8.000 promessas que o Senhor nos deixou. Então a gente tem que ser específico naquilo que a gente deseja receber. O Senhor, Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente deseja, mas Ele tem prazer em nos escutar. Então, teve uma época, alguns anos atrás, que eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu estava precisando comprar materiais escolares para minha filha, e eu tinha comprado, mas eu não tinha condições de comprar a bolsa e o sapato. E em um momento de oração, de intimidade com o Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso de uma bolsa para minha filha, eu preciso de sapatos novos, e eu sei que o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, eu sei que nada é impossível para aquele que crê, eu sei que o Senhor tem planos de bem, de prosperar. Então, no outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que me abençoou. A pessoa falou que o Senhor pediu para que ela me presenteasse com a bolsa e os sapatos novos para minha filha. Então o Senhor, Ele tem prazer em nos escutar e Ele é um Pai muito bondoso. Maravilha, você acabou de assistir o testemunho da nossa intercessora Alessandra, que ela viveu uma oração específica, detalhada, uma oração de petição com Deus e conseguiu obter a sua resposta. Então vamos conversar nesse vídeo agora sobre como ter a oração de petição. Como fazer? Primeiro, confie no Espírito Santo, que você quer e encontre na Escritura o que sustenta o seu pedido. Então é muito importante você clamar ao juiz algo que está na sua palavra, porque ele não se contradiz. Porque se está na sua palavra, se existe uma promessa sobre a sua vida, ele deseja que você viva. Então tenha a base bíblica, ore na palavra que sustenta a sua defesa. Tudo é através de intimidade com Deus. Se o Espírito Santo te dirige, ele vai te dar base na palavra, pois ele não se contradiz. Então é muito importante você ser um discípulo de Cristo que lê a palavra, que conhece as promessas. Lá em 1 João 5, do 14 ao 15, fala assim: esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Se perdimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Oh, isso te alegra, isso te motiva a viver uma vida ainda mais de oração e intimidade com o Senhor. Se pedimos e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Amém? Então, se você pedir correto, você já sabe que pode obter aquela resposta. Encontre na vontade de Deus, estudando a sua palavra.
Ache as promessas na palavra de Deus e tome posse delas. Você já fez alguma oração que não conseguiu resposta? Possivelmente. Você não buscou na palavra para obter o resultado. Tem promessas que você precisa buscar. Você sabia que existem mais de 8.000 promessas para você da parte do seu pai? 8.000 promessas. Lá em 2 Coríntios, do 1 ao 20, fala assim: pois quando forem as promessas feitas por Deus, tanto vem do Cristo o sim, por isso por meio dele o amém, e pronunciando por nós para a glória de Deus. Já comece hoje a buscar as promessas que te defendem. Anote, mantenha um diário de oração. Nas tuas anotações, saiba intervir sobre si de maneira correta. Então é muito importante você ter acesso às suas promessas para orar ao Pai de maneira correta, para que sua fé seja fortalecida e para que muitas respostas de oração venham através da sua vida. E é muito importante você ler a palavra e conhecer essas promessas. E eu queria te deixar uma pergunta reflexiva. Qual foi a última vez que você tirou tempo com Deus para conhecer as promessas dele sobre a sua vida? A segunda dica que eu queria te deixar aqui é: faça o seu pedido a Deus e creia que realmente recebeu. Se você está falando com o Criador de todas as coisas, se você conhece as promessas que ele tem para sua vida, se você tem uma vida de intimidade com Deus, quando você pede, você precisa crer de todo o seu coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Creia que você recebeu e seja específico. Por exemplo, quando Jesus ia encontrar com pessoas, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Porque Jesus espera de nós uma resposta detalhada. Por exemplo, ele encontrou com o servo Bartimeu. Quando Jesus fez o pedido para ele respondeu o quê? Eu quero ver. Ele tinha outras necessidades. Ele era cego, ele tinha outras necessidades como um ser humano, mas ele foi específico. Jesus, eu quero ver, esse é o problema que eu quero resolver agora. Eu encontrei com o Senhor, o dono, criador de todas as coisas, aquele que vai fazendo vários milagres. Eu quero provar desses milagres. Então ele respondeu: eu quero ver. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Por isso Jesus disse: a sua fé te curou. Então o que esse texto nos mostra? Seja específico com Jesus. Não adianta falar: sim, o Senhor sabe todas as coisas. Não. Jesus espera de nós que sejamos específicos. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer a sua fé em ação. Sabe? Deus, Ele tem prazer em abençoar você. Então ore certo. A fé funciona quando somos específicos. Anote essa frase. A fé funciona quando somos específicos. A fé funciona quando somos específicos. Lembra o testemunho de Ale? Ela foi específica na sua oração. Então é muito importante você ser específico. É muito importante você ser específico nas suas orações. Uma outra dica que eu queria deixar para você é: faça orações de graças. Lá em Colossenses 4:2 fala assim: perseverei na oração, vigiando com ações de graça. A palavra vigiando no grego seja extremamente cauteloso ao acompanhar suas orações com graças. Por exemplo, em Filipenses fala assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas se tudo pela oração de súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então não adianta você ficar preocupado, ansioso. Você precisa apresentar suas orações de súplicas a Deus e dar graça, porque você está falando com aquele que é criador de todas as coisas, o seu pai. Se você tem essa incerteza que você tem um pai, que você é filho dele, acredite e confie. Com certeza Jesus não orava com dúvida. Ele tinha a convicção e a certeza que o pai dele ia escutá-lo. Então, acabou de pedir, dê graças a Deus. Deus, eu fiz esse pedido, mas eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, Senhor, que isso está no controle da sua vida. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor já está preparando a estação certa para que eu possa receber isso. Me ajuda a esperar, Senhor, que você possa já agradecer. Eu já tomo posse, Senhor, do que eu já te pedi. Um segredo é agradecer rápido. Várias vezes esse milagre acontecerá com mais facilidade, porque aquilo ali já gerou algo no reino espiritual. Em um testemunho, cada vez mais você vai conseguir ter suas orações se materializando. Então, a dica que eu quero deixar para você é: agradeça pelo aquilo que você acabou de pedir ao Senhor e aquilo que você já gerou no seu coração, que vai dar certo. Então, continue a acreditar, continue a confiar, que você não tenha dúvida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seja específico no que você deseja viver com o Senhor. Seja transparente no que você quer viver do Senhor. Abra o seu coração para Deus. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, mas seja detalhista, porque Deus é um Deus de detalhe. Quando Ele foi criar o mundo, ele foi específico: e haja luz, e houve luz. E tudo aconteceu de acordo com a palavra. Então eu gostaria de deixar uma dica para você, pessoal, Anote e seja específico naquilo que você quer viver com Jesus. Seja no ano 2024, seja uma promessa. Eu não sei o que você quer viver com Deus, mas seja específico. Deus, eu quero multiplicar a minha célula nesse ano. Deus, eu quero viver isso na minha vida profissional. Eu quero viver isso, Jesus, na minha vida ministerial, na minha vida familiar. Seja específico com o Senhor.
Porque quando você é específico com Deus, com certeza Ele vai lhe atender. Com certeza Ele vai atender o seu pedido de acordo com a vontade dEle. E lembre-se de usar as promessas que Ele tem na sua vida. E para você saber dessas promessas, você precisa ter o contato com a palavra, que é o nosso manual de instrução, né? Todo equipamento, por exemplo, que você compra, vem com um manual de instrução de como utilizar. E a gente, né, os filhos de Deus, tem um manual de instruções, que é a palavra do Senhor. E nela contém promessas sobre a sua vida. Então que você possa ler a palavra, meditar nela e tomar posse daquilo que Deus tem para você. Por exemplo, o justo, ele não mendigará pelo pão. Se você está passando por uma dificuldade financeira, você pode clamar nisso nas suas orações. Senhor, eu sou um justo, eu não posso mendigar pelo pão. Que a minha vida financeira, Jesus, possa florescer. Que a minha vida financeira, Jesus, possa ser de fato próspera. A tua palavra fala que onde eu colocar a planta do meu pé, eu prosperarei. Então são promessas que na hora da sua oração você vai tomar posse. Lembre-se que ele é o justo juiz. E como um juiz, ele vai trazer a sua petição para que você possa, de uma maneira clara, viver todas as promessas de Deus na sua vida. Então existem muitas promessas, existe muito acesso que você pode viver com o Pai. E quando você for orar e interceder pela nossa igreja, que você possa lembrar dessas promessas, tomar posse daquilo que Deus já falou. E que você possa agradecer tudo aquilo que Ele já vai fazer. E faça sempre sua oração, até que aconteça. Amém? Que você possa viver todos esses sonhos de Deus, todas as promessas de Deus na sua vida. Que esse vídeo possa te abençoar, viver essas orações de petição. Que esse vídeo possa te encorajar a viver ainda mais aquilo que você deseja viver com Jesus. Por exemplo, como eu falei, né? Quando Jesus se encontrava com as pessoas, ele sempre fazia essa pergunta: o que queres que eu te faça? Então, todas as vezes quando você entrar no seu secreto com Deus, lembre-se dessa frase: o que queres que eu te faça? Jesus deseja que você fale. Ele deseja que você seja específico. Se você quer crescer ainda mais sobre orações detalhadas, orações específicas, o livro que eu vou te indicar é Quarta Dimensão. Ele é um livro muito legal, muito interessante, que vai te mostrar, né, uma soma desse vídeo, de como você viver essas orações específicas. Escreva mesmo no papel que você quer viver com Deus, depois leve aquilo da sua oração e já comece a agradecer. Senhor, eu já te dou graças porque já consegui essa porta de emprego. Te dou graças, Senhor, porque eu já vi minha célula multiplicando. Te dou graças, Senhor, porque a casa hospedeira que eu te pedi, Senhor, numa boa localização, numa localização boa para os membros, numa casa hospedeira acolhedora, uma casa hospedeira, Senhor, que vai trazer muitas pessoas para te conhecer, numa rua específica, Pai. Que essa oração, Jesus, possa, de fato, Senhor, acontecer, porque eu sou o teu filho e a tua palavra diz, Senhor, que tudo que eu pedi em teu nome acontecerá. E eu quero viver o reino dos céus, porque a tua palavra fala, Jesus, que possamos colocar primeiro em prioridade o reino dos céus, que as demais coisas serão nos acrescentadas. Então comece a orar assim e você vai receber sua casa hospedeira. Esse foi um exemplo. E talvez seja isso que esteja no seu coração e Deus me usou aqui. E que você possa testemunhar depois: Renata, eu preciso ter uma casa hospedeira, e após escutar aquele vídeo seu, eu consegui. Bem, eu não sei quais são as suas orações, daquilo que você tem falado com Deus, mas com certeza Ele sabe. E eu queria deixar você muito reflexivo após escutar esse vídeo sobre como está sendo as suas orações. Ela está sendo específica? Ela está falando o nome de Jesus? Ela tem embasamento bíblico? E são esses, né, o caminho que você vai chegar até o Pai, para que você possa receber suas respostas de orações. Fique com Deus. Continue sendo esse intercessor apaixonado por Jesus e por viver todas as promessas e sonhos que Ele tem para a sua vida. Que esse vídeo possa ter te abençoado. Se você ficou com algum tipo de dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta, você pode mandar no nosso privado, que a gente vai te responder. Que você possa ter pego esse testemunho de Alessandra, que foi de uma intercessora específica, que recebeu, né, uma promessa de Deus, uma resposta de oração, e levar isso para sua vida pessoal. Se você tem uma oração ainda que não foi respondida pelo Senhor, tente encontrar na sua oração, né, na sua petição, o que está faltando para complementar e você receber essa resposta do Senhor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.